Hoje, no dia 10 de abril, nós queremos compartilhar uma palavra de Deus com você, que está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versos 18 e 19. Você que está em casa, se puder abrir a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, perto do Apocalipse, no capítulo 2, versos 18 e 19, diz a palavra do Senhor assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Eu gostaria de interromper a programação normal que tem sido ensinada toda sexta-feira para celebrar nessa sexta-feira da paixão o sangue derramado por nós. Não poderíamos deixar de passar essa sexta-feira, porque foi justamente num dia como esse que das 9 horas da manhã, crucificado, até as 3 horas da tarde, Jesus permaneceu naquela cruz durante 6 horas, derramando o seu sangue por nós. O sangue que hoje a gente protege a nossa casa do coronavírus, o sangue que hoje nós confessamos os pecados e baseado nele somos perdoados, o sangue que através dele nós vencemos Satanás, como diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, o sangue por causa do qual nós temos a cura das enfermidades, o sangue no qual nós temos a purificação dos nossos pecados. Este sangue puro de Jesus, santo do Senhor, foi derramado na cruz em Jerusalém, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, sem falar dos insultos e dos socos que ele recebeu durante a noite na casa de Caifás, quando ele estava sendo julgado, do momento que ele foi preso, na quinta-feira à noite, até o amanhecer de sexta-feira, ele passou na casa do sumo sacerdote, sendo interrogado injustamente, sendo acusado injustamente. E então, antes da cruz, antes das 9 horas da manhã, ele já havia sido levado perante Pilatos, bem cedo, o qual já havia mandado açoitá-lo, e ele já estava com as costas rasgadas, derramando sangue. Aliás, Jesus começou a derramar o sangue antes de ser preso. Talvez, não sabe-se, 5, 4, 5, 6 horas da tarde, a que hora ele estava no jardim do Getsêmani e orando com os discípulos, quando ele levou Pedro, Tiago e João, e sentindo muito pavor, ele clamava ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Ali, no Getsêmani, as primeiras gotas do sangue de Jesus, sem o tocar da mão de homem, sem o tocar do chicote, sem o furar dos cravos nas suas mãos e pés, ainda sem que os espinhos da coroa tivessem penetrado pelo menos um em sua cabeça. A angústia do coração de Jesus, a tensão espiritual que estava sobre o Mestre, o levou a uma profunda opressão e depressão, angústia até a morte, e que ele suava e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, diz o evangelista Lucas, que escorriam até o chão. Não é insignificante falar sobre o que aconteceu naquela sexta-feira. Eu não poderia deixar de passar essa sexta-feira sem lembrar aos que foram perdoados, aos que foram chamados, aos que foram justificados, aos que foram purificados, santificados, cujos nomes foram escritos no livro da vida, sem chamar a atenção destes para a importância do que aconteceu naquela sexta-feira, há 2000 anos atrás. Portanto, o apóstolo Pedro traz esse texto, que eu quero ler novamente,
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, o sangue de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Eu quero convidar cada homem, mulher, criança, jovem, que me assiste nesse vídeo, para meditar comigo no primeiro ponto que eu gostaria de trazer para você nessa noite, que o primeiro dom que Deus concedeu ao ser humano foi a vida. Mas eu gostaria de argumentar que depois de nos dar a vida, o que mais Deus poderia nos dar? A primeira dádiva, a vida, parece sempre ser a maior. Todos celebramos aniversário porque celebramos a maior dádiva ainda. Hoje, celebrar a vida é celebrar a maior dádiva. E deixa eu dizer, quando a gente celebra saúde, ou dinheiro, ou abrigo, ou alimento, ou mesmo perdão e reconciliação, nós não estamos celebrando nada mais que senão as provisões de Deus para manter a vida, as provisões de Deus para sustentar a vida. Sou o dom que está por trás de todas as bênçãos de Deus, de todos os dons de Deus. O dom que é mantido por Deus e defendido por Deus é a vida. Eu queria perguntar, além da vida, o primeiro dom principal, quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim, além desse dom maravilhoso de viver, haveria alguma outra coisa que Deus poderia nos dar de mais precioso? Eu quero dizer para você, antes de responder essa pergunta, que mesmo antes de Deus nos dar a vida, mesmo antes de Ele criar homem e mulher, formar homem e mulher no jardim do Éden, Ele já sabia que essa vida podia correr perigo. Poderia correr perigo. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, há uma promessa de Deus de que essa vida que estava criada no jardim do Éden agora, Adão e Eva, corria risco. Gênesis 2,16, ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está o grande perigo que a vida corria. E Deus já sabia do perigo que a vida corria antes da vida nascer. Por isso, essa possibilidade de morte era uma coisa tão real que na verdade se tornou um fato, porque o homem finalmente comeu daquela árvore e terminou realmente morrendo. Eu gostaria de dizer que Deus, no momento em que a vida começa a correr risco, Ele começa a revelar a provisão maior do que a vida. Ele começa a revelar algo que Ele tinha escondido, algo maior, algo melhor, algo que era anterior ao dom da vida, que era justamente o sangue. Era o sangue. E eu queria levar você para Gênesis, capítulo 3, verso 21, se você puder ler comigo um minutinho. Gênesis 3, versículo 21. Porque aqui nós vemos como Deus pela primeira vez proveu a sustentação da vida. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que acontece é que quando a vida foi dada, quando Deus colocou o homem no jardim e Eva, eles não precisavam se cobrir, eles não precisavam de uma roupa, eles não precisavam de uma cobertura. E a vida estava protegida na obediência. Mas como essa obediência era voluntária e ela poderia, em qualquer momento, ser desobedecida,
o que realmente aconteceu, Deus matou um animal, um cordeiro, tirou a pele e agora fez roupas para Adão e Eva. Você percebe que para a vida continuar, agora Deus tem que cobrir Adão e Eva com peles feitas, isso é uma roupa feita pelas próprias mãos de Deus. Essa roupa foi tirada da pele de um animal que teve que morrer e derramar o sangue. E Deus, nesse derramar do sangue, o primeiro sangue derramado não foi o sangue de Caim, o primeiro sangue derramado não foi do primeiro homem que morreu, o primeiro sangue derramado foi o daquele cordeiro que Deus matou para tirar as vestes, porque agora o homem precisava de uma cobertura. Eu estou falando justamente da cobertura do sangue. Essa cobertura nasceu da morte de um animal, do derramar do sangue do cordeiro, para proteger, defender a vida que Deus havia criado. Então eu quero responder a pergunta que eu fiz no começo. Depois de nos dar a vida, existe algo mais que Deus poderia nos dar? E eu quero dizer absolutamente sim. A vida não teria proteção, a vida não teria garantia, a vida não teria certeza de continuidade, ninguém poderia falar de vida eterna, isso é, a continuidade da vida, se não fosse pelo sangue. O sangue do cordeiro que tirou a pele para cobrir Adão garantia a continuidade da vida. E Deus estava falando de um sangue que ele havia oferecido antes de dar a vida ao homem. Eu quero proclamar isso para você, que o sangue do cordeiro foi provido primeiro, antes de Deus criar Adão e Eva, antes de Deus criar a vida, de nos dar o primeiro dom, a vida. Deus já havia oferecido o seu Filho. Efésios, capítulo 1, versículo 4, falando sobre a nossa eleição em Cristo, o apóstolo Paulo diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Se Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, é porque antes de Deus criar o mundo, antes de Deus colocar Adão e Eva no mundo, antes de Deus nos dar o primeiro dom, ele já tinha provido o sangue, pois ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, reforça essa verdade com as seguintes palavras: cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando o Cordeiro foi morto? Quando Jesus foi morto? Quando Jesus foi oferecido? Quando ele foi imolado no coração de Deus, no plano de Deus? Não foi quando Adão e Eva foram criados no jardim. Não foi quando Adão e Eva pecaram. Não foi nem mesmo quando o Senhor Jesus realmente chegou na terra milhares de anos depois. O Cordeiro havia sido imolado antes da fundação do mundo. Eu quero dizer que antes de Deus nos dar a própria vida, ele já havia nos dado o sangue. O sangue que nós celebramos nesta sexta-feira, o precioso sangue de Cristo, derramado na terra suja de Jerusalém, o sangue que mudou a história, o sangue que protege do coronavírus, o sangue que escreve os nossos nomes do livro da vida, o sangue que a gente usa para se cobrir, para vencer o maligno, o sangue pelo qual a Bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, foi oferecido por nós antes de Deus nos dar a vida. Eu quero nessa sexta-feira celebrar com você o sangue de Jesus antes de qualquer pessoa pecar. E eu quero dizer até assim, antes do primeiro coração enlouquecer, Deus já havia criado o antídoto contra a loucura do coração. Do que eu estou falando? Eu estou falando de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, dos versos 21 em diante. O Senhor Jesus disse isso aqui: pois é do interior do coração dos homens, isso é, da loucura do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades,
o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez, todas essas coisas más procedem de dentro e contaminam o homem, isso é, antes do coração do homem enlouquecer, antes da imaginação do homem se tornar má, quando foi expressa em Gênesis, no capítulo 6, quando disse que viu o Senhor, que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Eu quero defender esse ponto, que antes de qualquer coração endurecer, antes de qualquer coração enlouquecer, antes de qualquer coração escolher o mal, Deus havia oferecido o sangue. Eu quero marcar nesse momento as palavras de Jesus em Lucas, no capítulo 22, os versos 19 e 20, quando o Senhor tomou a Santa Ceia com os discípulos, e ao comer aquela Páscoa com os discípulos, Jesus disse as seguintes palavras, Lucas capítulo 22, verso 19, e tomando o pão, Jesus, não foi Paulo, foi Jesus, e tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu. Veja, essa foi a primeira Santa Ceia, a primeira de todas. Não foi celebrada por nenhuma igreja, não foi celebrada por nenhum apóstolo, não foi celebrada por Pedro, nem por João, nem por Paulo, em 1 Coríntios 11. A primeira Santa Ceia foi celebrada pelo próprio Jesus, na última ceia com seus discípulos, e ele tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu, e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. O que eu quero enfatizar é que o corpo de Jesus foi dado por nós. E o verso seguinte, o verso 20 diz, semelhantemente, depois de cear o pão, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. Uma coisa que grava no meu coração, que marca a minha mente, é que o corpo de Jesus e o sangue de Jesus foram oferecidos por mim, foram oferecidos por nós. Não foi oferecido pelos anjos, não foi oferecido pelos demônios que pecaram, não foi oferecido pelos anjos que falharam. Eu quero enfatizar esse ponto, que o que aconteceu naquela sexta-feira em Jerusalém, o sangue derramado da coroa de espinhos, dos cravos, das costas, dos pés, do rosto, foi oferecido por nós, foi derramado por nós. A razão de nós precisarmos celebrar nessa sexta-feira o sangue de Jesus é porque ele não foi dado por nenhuma outra criatura, por nenhuma outra situação, a não ser por nós. Eu quero lembrar aqui, para confirmar essa palavra, as palavras de Hebreus, capítulo 2, o verso 16, onde o escritor aos Hebreus diz as seguintes palavras. Veja só, Hebreus 2,16, pois, na verdade, falando de Jesus, presta auxílio, ele não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. O escritor aos Hebreus está falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre o derramar do sangue de Jesus, e está dizendo que, na verdade, ele não presta auxílio aos anjos. Isso é, o sangue de Jesus, esse oferecimento em Jerusalém, não foi oferecido para redimir aqueles anjos que pecaram, pois não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão, que somos nós. Então, queridos, por que temos que celebrar? Porque este sangue foi derramado por nós, o corpo de Jesus. Se há uma coisa que Deus fez por mim, por você, se há uma coisa que Deus derramou por mim, por você, se há uma coisa que Deus ofereceu por mim, por você, foi o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Por isso que eu pergunto nessa noite, depois de Deus nos dar a vida, o primeiro dom, o dom mais especial, esse dom que sem ele nós não conheceríamos prazer ou dor, sofrimento ou alegria, não conheceríamos absolutamente nada sem o dom da vida. Mas depois de Deus nos dar a vida, qual é o bem mais precioso, qual é o dom mais precioso que Ele nos deu? Senão o sangue do seu próprio Filho. Porque sem o sangue de Jesus, essa vida que Deus nos deu foi ameaçada pela morte, e ela realmente correu o risco
de se perder na eternidade, como muitos perderam essa vida. Pessoas que viveram na terra perderam a oportunidade de viver a eternidade, porque não lançaram mão da segunda dádiva. A primeira dádiva é importante, mas a segunda é maior. Nascer é importante, mas ser lavado no sangue é maior. Nascer nessa terra, viver, crescer e ter entendimento e aprender é importante, mas ser coberto pelo sangue, ser purificado no sangue, ter o nome gravado no livro da vida pelo sangue é uma dádiva muito maior, porque é somente o sangue que tem esse poder de proteger a vida. A vida precisa de cobertura. E Deus matou um cordeiro, tirou a pele dele, cobriu Adão e Eva, dizendo: eu vou cobrir vocês com o sangue do cordeiro quando ele for derramado no mundo. Senhor, eu quero passar nesse momento para um terceiro ponto nessa ministração dessa sexta-feira santa, que é as oportunidades e as provisões que nós temos no sangue de Jesus. Você que se agarra no sangue de Jesus, você que se utiliza do sangue de Jesus, você que clama pelo sangue de Jesus, você que passa o sangue de Jesus nos umbrais da sua porta, especialmente nesse momento de coronavírus, onde nós estamos realmente nos apegando ao sangue de Jesus. Eis aqui oportunidades e provisões do sangue de Jesus. A primeira é o perdão. Olha, perdão foi a nossa primeira necessidade com Deus. Nós vivemos em inimizade com Deus. Diz Efésios, no capítulo 2, que a nossa maior necessidade, a primeira de todas, era perdão. Por quê? Porque em Efésios 2, nos versículos 12 a 14, diz assim: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E olha, derrubando a parede da separação que estava no meio, havia uma separação no meio, na sua carne desfez a inimizade. Nós vivíamos em inimizade com Deus, e a primeira provisão do sangue de Jesus foi perdão entre nós e Deus, para que a gente pudesse acabar a inimizade. Quero proclamar nessa sexta-feira, mais uma vez, que acabou a inimizade entre nós e Deus. E hoje nós, pelo sangue, podemos ter essa comunhão com Deus, essa presença com Ele, essa intimidade com Ele. Esse foi o primeiro bênção, a primeira provisão e oportunidade do sangue de Deus para nós, sangue de Jesus para nós. Mas não somente isso, porque é através do sangue de Jesus que, recebendo o perdão de Deus, nós perdoamos os outros. Nós perdoamos o nosso semelhante, nós perdoamos o outro ser humano, amigo ou inimigo, irmão, parente ou não irmão, nós o perdoamos porque o sangue nos concedeu perdão. Sua provisão do sangue é perdão entre mim e Deus, e perdão entre mim e o meu semelhante. Uma segunda provisão do sangue de Jesus é purificação. Agora, para quem é a purificação? É interessante que conta essa história do homem que, viajando num trem, zombava de um evangelista e dizia: já que o sangue do seu Cristo foi derramado para purificar o mundo, então por que todos não estão salvos? E esse homem diz essa ilustração que ele era dono de uma companhia de sabão. E então o evangelista responde: se o seu sabão limpa, se o seu sabão purifica, então por que o mundo continua sujo? Então aquele homem respondeu: porque você teria que pegar o meu sabão e utilizá-lo, e lavar a sua roupa com ele para poder se lavar. E aqui está justamente a resposta. O sangue de Jesus derramado para purificar não quer dizer que vai purificar a todos, porque só vai purificar o sujo que deseja ser limpo. Você, na verdade, precisa pegar a roupa, colocar o sabão, lavá-la, desejar a limpeza. E aqui está, eu digo que o sangue de Jesus é uma oportunidade de purificação, porque é uma oportunidade só para quem quer ser purificado. É interessante que há pessoas dentro da igreja
que não estão preocupadas com purificação. Não estão preocupadas com purificação. O apóstolo Paulo até fala na sua carta em Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz que numa grande casa, isso é, numa grande igreja, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para uso honroso e outros para uso desonroso. E o apóstolo diz no verso 21, se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Aqui está a grande diferença. O sangue de Jesus está aí, ele foi derramado, mas nem todos querem se purificar. Eu digo que o sangue de Jesus é uma oportunidade de purificação para os que desejam ser puros. Sabe, aqueles que intensamente lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, de acordo com Apocalipse 22:11. É todo aquele que quer ver a face de Deus. Como Hebreus 12:14 diz que ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então as pessoas, os crentes que realmente querem ver a Deus, eles tomam a oportunidade do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é uma oportunidade para o sujo que quer se tornar limpo, para o impuro que quer se tornar puro, para aquele que clama a Deus, limpa-me, purifica-me. Este tem a oportunidade no sangue de Jesus. Eu quero mostrar duas pessoas no Antigo Testamento que clamaram a Deus de todo o coração pela purificação. Um deles foi Davi, no Salmo 51, depois de pecar com Batseba. Davi era um homem que desejava tanto a purificação. Quero dizer que muitas vezes falta na igreja de Jesus um desejo de pureza. As pessoas estão se utilizando do sangue para purificar porque falta um desejo de pureza. Salmo 51, versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. A pessoa que está orando isso tem um desejo de ser purificada, tem uma consciência de que há uma impureza, quer ser puro. No verso 7, Davi diz, purifica-me com esopo e ficarei mais limpo, mais alvo do que a neve. E finalmente no verso 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Um homem que desejava a pureza, que se apossava da oportunidade da purificação. Um outro homem foi Isaías, que no capítulo 5 de Isaías, ao ter aquele encontro terrível, aquele encontro assustador com a santidade de Deus, sentindo profundamente a necessidade da purificação, porque aqui está a resposta, por que na igreja não há tanto desejo pela purificação? É porque não houve esse encontro assustador com a presença de Deus. E Isaías, naquele momento em que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e que os serafins clamavam, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória, e as bases da casa se moveram, a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça pela presença de Deus. Isaías gritou, ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Isaías viu a impureza dos seus lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa real, verdadeira, que surge no encontro com Deus verdadeiro é a necessidade urgente de limpeza, de purificação. É nesse momento que a pessoa lança a mão da oportunidade do sangue de Jesus, porque ela quer ser purificada. Mas deixa eu seguir e dizer que uma outra oportunidade que o sangue de Jesus provê é a cura. O sangue de Jesus é esse antisséptico, é esse anti-inflamatório que você coloca numa ferida. O sangue de Jesus é esse antibiótico espiritual, é esse anti-infeccioso, esse antideteriorante que protege o coração da infecção, da amargura, no meio da ferida, no meio da dor, no meio do trauma, no meio do abuso. As pessoas que não querem que o coração enlouqueça, não querem que o coração se desvaia com a dor, com a loucura, elas aplicam